Olá pessoal, muito bom dia, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no Instagram. Vamos para mais uma análise da notícia do dia. Hoje é dia 29, né, de junho de 2023, né? E começamos agora esta análise da notícia do dia. Eu vim falar hoje a respeito do censo, né? Ontem o IBGE divulgou os números, né, oficiais do censo de 2022. Todo mundo sabe aí que o último censo foi em 2010. Esse censo deve ser feito a cada 10 anos, mas por conta, primeiro, de falta de dinheiro, depois de pandemia, aí o STF teve que entrar na jogada para obrigar o governo federal a disponibilizar esse dinheiro para poder fazer o censo. E o censo foi feito, esse resultado deveria ter sido divulgado em outubro do ano passado, mas só foi divulgado ontem. E aí nós vamos falar aí de um modo geral a respeito do censo, mas em particular aqui na cidade, na região, melhor dizendo, né, do Sertão Central, tá bom? Então, vejam só, vamos primeiro para a região do Sertão Central. Depois aí a gente pode falar do censo de um modo geral, a nível estadual e quem sabe, né, a nível Brasil, tá bom? É importante o censo acontecer, tá? Através dele é que se fazem políticas, né, públicas, né? Ou seja, o governo vai saber aonde vai poder investir, né? Aonde vai poder colocar o dinheiro, o nosso dinheiro, digamos assim, tá certo? Então vamos primeiro aqui para a região do Sertão Central. Olha, 5 municípios aqui do região central, tá, perderam habitantes, né, durante esses 12 anos, desde 2010 até agora, quando foi feito o censo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou ontem, dia 28, os primeiros resultados. Os primeiros não, os resultados, né, tá, do censo de 2022, trazendo números atualizados de habitantes no Brasil. Olha, os estados no Brasil, nos estados e municípios, né? Os dados revelam números negativos aqui no Sertão Central, tá? Aqui a maioria das cidades, das 7 cidades, 5 delas, né, tiveram queda de habitantes. E isso, os prefeitos se preocupam muito, porque isso aí, ele, digamos assim, interfere na receita, né? No FPM, na passagem do dinheiro, tá certo? Olha, perderam habitantes Parnamirim. Em 2010 tinha 20.224, tá? E agora tem 18.612. O Cedro tinha 10.778 e hoje tem 10.518. Quase aí 200, né? E 20 pessoas aproximadamente. 250 pessoas aproximadamente. Mirandiba, que tinha 14.308, hoje tem 14.166. Uma queda pouca, né? 150 pessoas, mais ou menos aí. Terra Nova tinha 9.278 e passou a 9.169, tá? Jacerrita, que tinha 18.331, passou para 18.207. Uma queda aí de 130 pessoas, mais ou menos. Já Salgueiro, vamos falar agora em Salgueiro, nossa cidade. Tá, Salgueiro ganhou. Salgueiro aumentou o número de pessoas, mas foi um número que é considerado até pequeno em relação a outras cidades, inclusive aqui do Sertão, que eu falo daqui a pouco. Olha, Salgueiro ganhou 5.743 novos moradores, tá certo? Em relação ao censo anterior, quando em 2010 tinha 56.629 pessoas. Agora ela está com 62.372 pessoas.
Outra exceção das 7 cidades que compõem o Sertão Central, tá, é Verdejante, que teve um tímido crescimento, mas cresceu. Tinha 9.142 e passou a 9.169. É pouquíssimo, né? Tá? Aí não dá nem 27 pessoas aproximadamente, não é isso? Tá? Então, esses são os números aqui do Sertão Central. Os números revelam uma relativa estagnação em toda a região aqui do Sertão Central, que fica em torno de Salgueiro, Salgueiro ganhou 5.770 novos habitantes, tá? Isto em uma década, tá certo? Enquanto Petrolina, aí sim, Petrolina é um destaque, tá? Atraíram muitas pessoas lá na região, teve um crescimento de 50.000 pessoas. Gente, 50.000 pessoas. Isso aí é quase o quê? 9 vezes, né? Mais de 9 vezes o número de pessoas em relação a Salgueiro. Isso mostra, com certeza, uma necessidade, né? A união, tá? Dos prefeitos aqui da região do Sertão Central, para que desenvolva, né? Para que possam desenvolver e também ter ações, né? Tá? Para que as pessoas permaneçam aqui. E essas pessoas que cresceram lá em Petrolina, não foi só gente, né, que nasceram não lá, tá? Foi gente que, com certeza, se mudaram para lá, né? Então tem que ver essa questão aí, tá certo? Olha, eu queria trazer aqui para vocês, tá certo? Dizer que Serra Talhada, falando aqui ainda em Serra Talhada teve um crescimento bem interessante, tá? Bem interessante. De formas proporcionais, talvez aí igual a Petrolina, tá? De acordo com as informações ainda do IBGE, né? Tá? A cidade lá de Serra Talhada, tá? Ela em 2010 ela tinha 79.232 habitantes, certo? Pelo novo levantamento, constatou-se um crescimento mais expressivo do que todas as cidades aqui do Sertão do Pajeú e do Sertão Central e de outros sertões, só não lá do Sertão do São Francisco, tá? Atingindo a marca agora, tá, de 92.228 habitantes. Isto representa um aumento de 12.996 pessoas, quase 13.000 pessoas ao longo desses 12, 13 anos aí, não é isso? Em termos percentuais, o crescimento populacional de Serra Talhada é de cerca de 16,4%, superando o de Salgueiro, olha, longe, né? A diferença entre os dois municípios, Salgueiro é a maior cidade do Sertão Central, Serra Talhada é a maior cidade do Sertão do Pajeú. Então, a diferença entre os dois municípios se torna mais evidente, né, destacando o maior avanço registrado lá em Serra Talhada, que superou o crescimento mais modesto de Salgueiro nesse período, certo? Esses números podem refletir uma série de fatores socioeconômicos, com o desenvolvimento urbano, né, oportunidades de trabalho, migração, tá? Influenciarem diretamente no crescimento da população de cada local e, é claro, o recebimento, né, gente, do que eu falei aqui, do FPM, tá certo? Então, são os números aqui do estado de Pernambuco, mais especificamente aqui do Sertão do Pajeú e do Sertão Central. Eu destaquei aqui o Sertão Central porque eu moro aqui, nós moramos aqui, né? E a gente quer ver aí cada dia essa cidade maior, essa cidade crescendo, né?
E então é isso. Bom, gente, essas e outras notícias você acompanha em meu blog. Acesse www.blogdosilvalima.com.br e siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram, @blog do Silva Lima Oficial. Aguardo vocês logo mais na 97,1 Rádio Executivo FM, a partir das 13 horas, com o programa Ponto a Ponto. Tenham todos um bom dia.